pouquinho. Vou falar mais uma vez, se alguém quiser entrar na igreja, está aí fora, tem lugares aqui na frente, pode vir pela lateral, parte dos homens, parte das mulheres também, podem ficar à vontade, fica aí mais uma vez o convite. Meus amados irmãos, nós hoje, pela epístola que acabamos de ouvir, e pelo evangelho que acabamos de ouvir também, vamos falar sobre os frutos da vida. Frutos da vida. Qual vida? A vida eterna. Santidade. É disso que nós vamos falar. Do céu, da eternidade. Quais são esses verdadeiros frutos da vida cristã? Nós vamos examinar um pouquinho a nossa consciência, para saber se nós estamos ou não produzindo frutos de santidade, ou se os frutos que nós estamos produzindo são bons ou maus. Como nós vamos conhecer? Nós vamos conhecer esses frutos como? Nós vamos conhecer a pessoa, se ela é boa ou ruim, como? Pelos frutos. O próprio Jesus disse. Então São Paulo começa dizendo: quando eres escravo do pecado, produzíeis frutos de morte. Mas agora que estáis livres do pecado, feitos servos de Deus, tendes por vosso fruto a santificação. Então a nossa santificação deve ser o fruto da nossa vida cristã. E é sobre este ponto que nós devemos examinar. Qual é a pergunta então, para a gente saber? Qual é a pergunta que nós temos que fazer para nós? Para saber se estamos produzindo bons ou frutos ou não. A pergunta é: eu estou progredindo na virtude? Quais virtudes? Todas. Principalmente a virtude da caridade, amor de Deus, amor do próximo, caridade. A virtude da fé, da esperança, a virtude da humildade, a virtude da mortificação, a penitência, né? É preciso fazer penitência. Hoje em dia a pessoa não faz mais penitência, né? Começa a sofrer, nossa, tem que fugir, tem que arrumar alguma coisa. Muitas vezes nós conseguimos fazendo penitência, fazendo mortificação, enfrentando o sacrifício, carregando a cruz. Isso que nós conseguimos. Então, essas virtudes e muitas outras virtudes, né? A virtude da piedade, da oração. Qual é o progresso que eu estou fazendo? Cada um vai perguntar assim: hoje, do jeito que eu estou hoje, há um ano atrás, eu estava melhor ou pior? Se eu estava pior um ano atrás do que eu estou hoje, é porque eu progredi. Então eu estou produzindo bons frutos. Mas, se eu não melhorei nada, é porque estou pior. Ah, eu estou a mesma coisa. Não existe essa história de ficar a mesma coisa, não. Ou melhora ou piora. Ninguém fica mesma coisa. Mesma coisa, não. Se você ficar a mesma coisa, quer dizer que você já está pior. Se você pensar que está igual, é porque já está pior. Ninguém fica parado na busca da santidade. Ou melhora, ou cai. Ou vai caindo. Às vezes está caindo devagarinho, nem está percebendo, mas está caindo.
Então essa é a pergunta. Quantas vezes nós podemos fazer uma pergunta, nós também prometemos coisas, e será que nós estamos cumprindo as promessas que nós fizemos? Quantas vezes nós prometemos? Quantas vezes foi lá na Páscoa e confessou e disse: não, esse ano eu vou confessar todo mês, este ano eu vou rezar mais, agora eu vou deixar esse pecado. Deixou? Quantas vezes já confessou depois da Páscoa? Quantas vezes você já rezou mais do que rezou ano passado? Está produzindo frutos, está produzindo virtude, está aumentando a sua santidade. Então, você é dos bons, é uma árvore boa. Mas se não estiver produzindo esses frutos, se não estiver crescendo na santidade, se não estiver praticando as virtudes, os frutos que estão saindo daí são frutos maus. Então você é uma árvore má. Nós nos jogamos a nós mesmos, mas também nós vamos ser julgados por Jesus. Porque Jesus preparou um jardim, e nesse jardim ele plantou muitas árvores. O jardim que Jesus preparou é a igreja. Nós, cada um de nós, somos as árvores plantadas por Jesus. E quando nós plantamos uma árvore boa, uma semente boa, uma muda boa, nós fazemos o quê? Colocamos para aquela árvore que nós plantamos todos os ingredientes necessários para que ela produza frutos, né? É assim que vocês fazem? Quando vai plantar o café, primeiro vai lá escolher a melhor muda. Qual é a melhor muda? Aquela selecionada. Eu vou plantar essa. E depois chama o técnico, né? O que eu tenho que colocar aqui? Examina essa terra, coloca isso, coloca aquilo, coloca esse adubo químico, coloca esse calcário, coloca aquele. E para que eu estou cuidando tanto assim? Porque eu quero que produza muitos frutos e bons frutos. Não é assim? Nosso Senhor fez o mesmo conosco. Nos plantou nesse jardim. E Ele sabe muito mais do que qualquer técnico aí que cuida das lavouras de café. Jesus sabe muito mais. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele sabe tudo o que nós temos necessidade para produzir os melhores frutos, para poder chegar no mais alto dos céus, para poder ser verdadeiros santos, para poder conseguir praticar as virtudes nos seus mais altos graus. Ele sabe tudo o que nós precisamos, e como Ele sabe tudo o que nós precisamos, e Ele tem tudo isso em abundância, o que Ele faz? Ele dá, Ele coloca ali à nossa disposição, né? Muitas vezes aquele que planta ali o café, né? Às vezes comete erros. O café não produz um fruto bom no final das contas. Ou às vezes ele não tem tudo. Eu precisava de colocar isso ali na minha lavoura, mas eu não tenho. Vou deixar passar. Não tenho, é impossível. Não tenho condição de fazer isso. Jesus, Ele tem tudo, e então Ele dá tudo. O que é esse tudo? É Ele mesmo.
Ele mesmo que deu. É o sangue de Jesus derramado da cruz que veio, que banhou a terra, que chegou até nós, que chega até nós através dos sacramentos. É Jesus que se dá a nós todo inteiro na santa comunhão. Quando nós recebemos Jesus sacramentado, nós estamos recebendo tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, é necessário comungar. Ah, mas eu não comungo. Ah, eu não comunguei. Culpa sua. Não é de Jesus. Jesus se dá. Se você não comunga, a culpa é sua. Se você não comunga, você não vai produzir bons frutos. Aí Jesus então um dia vai passar. Ele plantou, colocou tudo o que é precisado, que é preciso, e um dia ele vai passar nesse jardim novamente. Ele vai passar perto de nós. Ele vai examinar cada um de nós, cada um em particular, para saber o quê? Se nós estamos produzindo bons frutos. E Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem esse direito? Sim. Por quê? Porque foi Ele que plantou, porque foi Ele que cuidou. Como aquele dono do cafezal que de vez em quando anda pela sua lavoura e vai ver ali. Essa muda aqui está com doença. Arranca fora, joga para queimar lá no fogo e planta outra no lugar. Nosso Senhor vai fazer assim conosco. Você não está produzindo bom fruto, não corta, joga nas trevas exteriores. Outro vai vir ocupar o seu lugar. É Jesus no Evangelho. Toda árvore que não dá bons frutos vai ser cortada e lançada ao fogo. Jesus vai fazer isso. Então nós precisamos de trabalhar para produzir bons frutos. É pelos frutos que conhecereis. Então não adianta falar. A fé sem as obras é uma fé morta, diz São Tiago e São Paulo, e Jesus, no Evangelho de hoje, diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do nosso Pai que está no céu? Que você reze, que você frequente os sacramentos, a confissão, a comunhão, que você seja uma pessoa penitente, que você seja humilde, que você seja pobre de espírito e não seja apegado aos bens terrenos. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que nós precisamos de fazer. Não só falar, mas fazer. Então, meus amados irmãos, esta é a nossa reflexão de hoje. Nosso Senhor nos alertando, né? E vamos tomar cuidado. A gente costuma olhar para os outros, né? Esse daí eu vou examinar para saber se ele é um lobo vestido de ovelhas ou se ele é um bom pastor, um bom profeta. Nosso Senhor também disse que a gente tem que fazer assim: cuidado com os falsos profetas, aqueles que vêm, né, vestido com peles de ovelhas, mas na verdade são lobos. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com aqueles que vêm, né, com aqueles que estão falando. Como que nós vamos saber? Olha os frutos. Qual fruto ele produz? Qual é a vida? O que ele faz? Qual é a consequência dos atos deste que está dizendo que é um profeta? Mas quando a gente olha para os outros,
a gente tem que olhar para nós também, para saber se nós somos árvores boas ou árvores más, se estamos produzindo os bons frutos ou frutos maus. Peçamos a Deus nosso Senhor, por intermédio de Nossa Senhora, que nos ajude sempre a ser fiéis à sua graça. A graça vem, a ajuda vem, mas nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos de corresponder. Sejamos sempre fiéis à graça de Deus e assim produziremos frutos de vida eterna. Amém. Vamos ficar todos de pé. Neste momento nós vamos fazer a nossa profissão de fé, número 9 do folheto. Vamos cantar alternando com o sacerdote o credo. Credo in unum Deum. Todos. Et in nonum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,